cinema foi praticado em Westeros. Bora pra nossa análise do segundo episódio da terceira temporada de House of the Dragon. Have you not betrayed your queen? E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e antes de começar essa análise aqui, aviso de spoilers. Se você ainda não assistiu, assiste na HBO e depois volta pra cá. Não tem spoiler do livro, mas vai ter spoiler do episódio. E outra coisa também, eu não tenho neste momento nenhuma reclamação a fazer. Talvez eu venha a ter depois, que eu assisti de novo e tudo mais. Então as reclamações vão ficar pro Falar Morgulhas, caso elas venham a aparecer. Porque agora eu tô num hype tão absurdo aqui que é só coisa boa pra falar desse episódio que, sei lá, chocante. Palmas primeiro pra Claire Kilner, que é a diretora desse episódio aqui. É a diretora que tem mais episódios feitos em House of the Dragon desde a primeira temporada. E palmas também pra Emma Darcy, que entregou uma atuação aqui de prêmio, tá? Bom, bora começar a falar dos acontecimentos do episódio. Ele começa exatamente no final da Batalha da Goela. A gente vendo agora como é a visão debaixo d'água, né? Muito louco. A água, o céu todo azul e a água ficando, e tudo ficando vermelho com o fogo de dragão. Acredito que era a Robovelha ali. E eu tava falando no Falar Morgulhas da semana passada que a Robovelha foi a grande vencedora, ou o grande vencedor, o dragão não tem gênero de fato, né? Da Batalha da Goela. Porque se você assistir depois o final, até meio cômico depois da tragédia ali que rolou, tem navio dos dois lados pegando fogo, o dragão morto, o herdeiro morto, outro dragão indo embora e a Robovelha lá. Voando, tranquila, curtindo e tudo mais. Porque assim, na visão do dragão, tinham dois dragões ali, um morreu, o outro fugiu. Tinha um monte de navio atirando, não tinha mais nenhum atirando, tinha um monte de gente morta. Então assim, Robovelha prevaleceu, Robovelha rules na Batalha da Goela. Beleza? A gente vê aqui as consequências da batalha, a gente vê o Alyn procurando o Corlys e a Baela resgatando o corpo do Jace. Também a gente vê os outros dragões chegando. Então, a gente tinha o Ulf e o Hugh lá esperando o Aemond em Harrenhal pra emboscar ele e tudo mais. A Alice Rivers tirou eles de lá, daqui a pouco a gente fala nisso também, que é importante. E eles foram direto pra Batalha da Goela. Antes deles chegarem em Porto Real, né, eles deviam estar chegando igual a Reina viu ali. Viram a treta, passaram por lá, botaram fogo nos navios da Triarquia que restaram e foram todos juntos aí sim pra Pedra do Dragão. A Baela resgatou o Jace e aqui a gente tem a primeira grande cena da Rhaenyra no episódio, que é o discurso dela. A corte toda tá lá, ela vê o que aconteceu com o Jace, ela não sabia que ele tinha morrido nem nada do tipo. Ela começa essa cena falando com o Jace. Tipo, como se ele estivesse vivo ali. Ela tá de longe, ela já sabia o que tinha acontecido, mas ela não queria acreditar. Ele poderia chegar numa maca, machucado, ferido, uma ferida quase mortal, mas não morto de fato, né? E ela vai, o que você fez? O que você fez? Jace, esperando ouvir alguma coisa, alguma coisa assim. Mas ela já sabia, pela cara de todo mundo ali, que o Jace não estava mais vivo, né? Só que a parada de... Pô, uma mãe nunca vai aceitar isso, tá ligado? Eu tava vendo esse episódio com a minha mãe e meu pai, minha mãe começou a chorar pra caralho do meu lado. Eu tava chorando, só que eu não choro tanto. A primeira vez que eu vejo, atualmente, porque eu vou anotando as coisas pra fazer o vídeo, então isso aí é um ponto que, tipo, caralho, eu queria ter a emoção só de ver, tá ligado? Mas pra fazer aqui eu vou dando umas anotadas nas coisas ali, enquanto vai rolando o episódio, então eu não fui pego tanto na emoção, mas aqui, sim, caíram lágrimas, eu chorei um pouquinho nesse momento, chorarei muito mais na próxima vez que eu for assistir, antes de gravar o Falar Morgulhas. E aqui, a Rhaenyra tem essa força no discurso dela, o Sir Lawrence, que traiu ela, em troca da vida dele, então já esperando morrer, fala pra ela, ó, minha vida é sua, pode matar. Ela fala, mano, isso não vai adiantar de nada. E ela fala o que a gente queria ver do episódio passado, que todo mundo ali se omitiu. Não foi só o Sir Lawrence, não foi só a Baela, foi todo mundo que estava ali. Porque todo mundo ouviu ela falando, eu vou montar a Syrax, quando foi avisado que tava tendo treta na Goela. E ninguém fez nada quando o Jace prendeu ela. Tá ligado? Então, não era só as pessoas que estavam naquele momento junto com ela, era todo mundo. Talvez as pessoas que não entrem na bronca sejam a Misária e aquela outra moça que estava junto com ela no quarto. Não é a Elinda Messi, é uma outra. E aí a gente vai de novo pra Goela com o Alyn procurando o Corlys. E aqui ele não tá chamando o Corlys de pai, ele tá chamando pelo nome, mas principalmente porque tem outras pessoas ali, então ele mantém essas aparências. E aí a gente vê a Baela chegando e o Adam do Casco, que é o irmão do Alyn, também chegando, os três procurando pelo Corlys ali na Goela. Eles vão acabar encontrando, ele tá vivo. Não me perguntem como ele sobreviveu com aquela armadura, como ele não afundou, tá? Talvez porque ele tava numa parte rasa e tudo mais, mas ele não afundou, conseguiu sobreviver. O Alyn, quando ele cai, ele tira a armadura, aí é mais plausível. O Corlys com aquela armadura na água, difícil, mas beleza. Tá vivo aqui, foi levado pelas pedras, deu sorte, foi encontrado. E ele, já vamos passar pra essa parte aqui, ele legitima os dois filhos bastardos dele. Então ele vira pro Alyn e pro Adam e fala, eu não tenho muito pra oferecer pra vocês agora, porque High Tide, que é o castelo dos Velaryon, tava pegando fogo, tava totalmente destruído também.
mas eu tenho meu nome. E o Alien levanta, eu falei assim, puto, o Alien ia falar, joga esse nome na casa do caralho, porque o Alien tá muito puto por toda a forma com que eles cresceram, tal. Ainda mais quando a Beyla fala, eu acho que ele ignorou a existência de vocês porque ele amava muito a minha avó, tal. Então, tipo, eu acho que deu uma piorada ali. Mas ela também completa, dá uma melhorada. E ele, Alien, admira o Corlys mais como um navegador do que como um pai, mas ele tá começando a admirar como um pai também. E aí tem a primeira surpresa que eu tive no episódio, porque quando o Corlys legitima os dois, então agora é Alien Velaryon e Adam Velaryon, não é mais do casco. O Alien fica orgulhoso. O Adam também, ele sempre quis, ele nunca foi muito de, ai caralho, ficar se martirizando por conta disso. Então, beleza, os dois gostaram. E eu gostei de ver também o Adam vasculhando no dragão, muito, tipo, cheio de responsabilidade e tudo mais, achei bem da hora, tá? E aí a gente vai para o vale. A Rhaena encontrou a Roboveira lá no vale, pegou o dragão de lá e agora ela voltou. Por quê? Porque ela matou um príncipe, ela fez um monte de merda na batalha. Se ela for encontrar a Rhaenyra, ó... E ela vai pra Lady Jane Arryn pedir proteção, em troca de proteção, né? A Lady Jane queria um dragão, a Reina tem um dragão, ela oferece, a Lady Jane acaba aceitando. Mas aqui tem uma situação bem tensa, a Reina vendo que fez uma puta merda, só que a Robovelha tá lá quieta, né? Tá perto dela, tudo mais, obedecendo, parada. E a Reina fala, o meu dragão ficou assustado, não sei o que lá, não foi culpa nossa, eu preciso de proteção. E a Lady Jane deixa ela ficar lá, mas não dentro do castelo, com as mordomias e tudo mais. Vai ficar no vale. Tipo, ela parece a doidinha do centro já, vai parecer mais, vai ficar morando lá no meio do mato. Ela é a Robovelha caçando e trazendo comida pra ela, e as duas vão viver dessa forma aí. E ela diz uma coisa interessante, que ninguém sabe que era ela que tava montando a Robovelha. Porque o único que sabia era o Jace vê, desiste, ele fala, Rhaena, só que a Beyla não escutou. E então ninguém mais sabe que era a Rhaena ali. Tanto que quando a Beyla fala que tinha um novo dragão, a Rhaenyra não imagina, ela também não fala da Rhaena e tudo mais, e eles continuam falando, a gente tem que matar essa pessoa. Se a Beyla soubesse que era a Rhaena, jamais ela falaria isso. Só o Jace viu, o Jace morreu, então ninguém sabe que era a Rhaena que estava montando a Robovelha. Ela poderia se afastar da Robovelha e deixar que os outros dragões pegassem a Robovelha sem montador por perto e se livrar disso? Sim, mas é uma conexão aqui já mais forte, né? Tipo, por mais que seja recente, essa conexão é conexão forte de dragão e montador. Então, ela não vai fazer isso. As duas fizeram a merda juntas. Ela levou o dragão pro meio da treta. O dragão não tinha culpa de porra nenhuma. O dragão, eu já falei no outro vídeo. Chegou lá, tinha um monte de tiro. Outros dragões que esse dragão nunca viu. Ele é pra cima de todo mundo. E eu vi também um comentário nas redes sociais aí também, que é bem pertinente. O único dragão que o Robovelha conhece talvez seja o Canibal, que tem esse nome porque come outros dragões. Então é obviamente, quando o Robovelha visse outros dragões, ia atacar. Ia ter essa atitude reativa aí, pô, porque é trauma também, né? Aí então a Jane Arryn aceita, a Rhaena fica lá e tudo mais. Ela vai ter essas consequências sendo cobradas mais pra frente. A gente vai talvez ver isso nos próximos episódios, muito provavelmente sim. E aí nós passamos para Daemon Targaryen, depois da primeira vitória que eles conquistaram sobre os Lannister ali. Tá todo mundo cantando, Oliver Tully cantando, Roderick Dust cantando, todo mundo feliz. O Daemon abraça a cabeça do Jason Lannister, todo felizão lá. A galera tomando vinho, comendo churrasco, tudo mais. Aí chega o Simon Strong, né, o castelão lá de Harrenhal, com presente pro Daemon, vinho, aí todo mundo... Caralho, muito foda essa cena, tá? Porque a gente vê muita treta e tudo mais. É bom ver esses descansos, ver esses pós-batalha dessa forma também, sabe? E aí o Daemon recebe a mensagem e ele é muito objetivo aqui. Ele é frio, ele é objetivo, ele sente, é claro. Eu vi gente falando, o Daemon gostou porque agora os filhos dele estão mais perto da ordem de sucessão. Que isso? O Daemon criou o Jace, o Luke e o Joffrey como se fossem filhos dele também, né? O Jace estava prometido pra filha mais velha dele. O Joffrey... O Luke estava prometido para a filha mais nova dele. O Daemon jamais ia achar isso, tá? Ele não achou bom, ele não estava torcendo para isso acontecer, ele achou ruim como um sentimento de um pai que perde um filho também. Então, mas ele vê a mensagem, ele mais objetivo, mais claro em relação a toda essa situação. Depois das visões que ele teve em Harrenhal, ele também ficou muito mais lúcido e menos impulsivo do que ele era antes. E ele fala, é o seguinte, o príncipe herdeiro morreu, todo mundo para na hora. A rainha me chamou pra ir pra Porto Real, pra conquistar Porto Real. Vocês vão marchar pra lá. Assim que eu colocar ela no trono, vou mandar uns dragões pra protegerem vocês por cima e tudo mais. E é isso, vambora. E aí o exército dele tá indo pra Porto Real. E beleza, todo mundo comprou, tá todo mundo ali. O Oscar Tully, que tava meio hostil com o Daemon quando precisava colocar o Daemon no lugar dele lá na segunda temporada, aqui já tá muito chamando o Daemon de sua graça e tudo mais, com mais respeito, mais proximidade. Então eles adquiriram o respeito um do outro, é bem legal também ver essa relação. E agora a gente tem esse exército com dois generais aqui dos extremos, né? A gente tem o Roderick Dustin, que é mais velho, mais experiente, tanto que ele saiu do norte porque ele não vai gastar comida que o norte tem pra deixar para os mais novos, né?
Esse é o propósito dos barbas grisalhas aí, que são esses nortenhos que o Cregan mandou. E a gente tem o Oscar Tully, que é o Lorde de Riverlands mais jovem, provavelmente, que já foi pra uma batalha. E porra, cena que o Daemon tá saindo fora, tem o Caraxes bebendo aguinha, fazendo coisinhas de dragão, é muito fofo, cara, achei muito... E aí a Alice chega, a Alice Rivers, bruxa, bastarda e tudo mais ali de Riverlands, ela chega e fala pro Daemon, ó, fala pra rainha que eu entreguei 40 mil homens na mão dela, em troca eu quero Harrenhal. E o Daemon ali, ele não foi cuzão, não foi nada do tipo, ele foi transparente, porra, ele não tem mais tempo pra esses joguetes também, não. Ele manda real, ele fala, porra, uma pessoa com o seu nascimento, sem marido e tudo mais, não tem como, velho. Era mais fácil ele falar, tenta casar com o Simon Strong aí, com algum dos filhos dele e pronto, porque desse jeito aqui tá, não dá. Eu vou conversar, ele ainda é legal, ele fala, eu vou conversar com ela pra ver se eu consigo outra coisa. A Alice Rivers, ela fica brava, mas ela não fica tipo, ah, vai se fuder, sai daqui. Ela vira pro Daemon e fala, vai embora daqui, meio brava, mas tipo assim, ainda do lado dele. E não volte mais. Lembre-se do que eu te falei. Essa mensagem é importante, porque quando eles se conhecem na segunda temporada, ele tá lá no olho de Deus, meio transtornado por conta de tudo que tá acontecendo, as visões e tudo mais. A Alice vira pra ele e fala, você vai morrer aqui. E quando ela fala, não volte mais, lembre-se do que eu te falei, é pra ele lembrar que ela disse, você vai morrer aqui. Ou seja, se você voltar pra cá, acabou pra você, não volte mais. Era nesse sentido que ela tava falando. Então, foi mais um conselho aí de quem se preocupa com o outro do que outra coisa. Agora, no episódio anterior, quando ela manda o Hugh e o Adam saírem da emboscada que eles estavam preparando pro Aemond, aí eu já acho que é ela mexendo os pauzinhos pra posicionar as peças no tabuleiro onde elas precisam estar. Porque a gente não sabe quantos anos a Alice tem, a gente sabe que ela está agindo por um propósito maior. Então o Daemon tinha que ir lá pra ter a visão da Canção de Gelo e Fogo, pra ver que ele tem que colocar a Rhaenyra no Trono de Ferro. E agora ela precisava que o Aemond chegasse lá em Harrenhal por algum motivo também. Então ela tirou os 3 de lá para que o Aemond conseguisse chegar naquele lugar. A Alice Rivers, por mais que ela tenha ajudado a Rhaenyra com 40 mil homens, o que não é pouca coisa, ela está agindo para a imagem maior, sabe? O propósito maior de toda a situação. Eu precisava do Daemon aqui, o Daemon precisava ver isso, ele viu, vai embora. Agora eu preciso do Aemond aqui, eu vou fazer com que ele consiga chegar aqui, vou tirar esses dragões. É isso que ela fez. Tanto que quando o Hugh chega lá em Pedra do Dragão e o Daemon chega e fica puto, ele fala, mano, chegou uma mulher lá que eu achei que era uma mestre, uma bruxa, e mandou a gente embora, velho. E aí o Daemon entende que é a Alice, aí ele já fica menos revoltado ali, ele fala, ó, nas próximas, do jeito dele, claro, né, não foi tão bonzinho assim. Nas próximas vamos seguir aqui as ordens que eu tô dando. Demorou? Seguir as ordens da rainha, pronto, acabou, sem inventar coisa própria. E é legal que ele desconta tudo no Uff e o Hugh fica mais ali, porque o Uff é o que merece. Ele é o indelicado, é o mal educado, é o vulgar, ele que tem que tomar esses tapas na cara mesmo, tem que tomar chamado, com o Daemon fazendo assim na cabeça dele, isso aí, tudo merecido. E pra quem lê o livro é legal ver o Alyn e a Baela juntos. E agora a gente chega no Aegon e o Larys conseguindo escapar. Então a Triarquia, alguns navios da Triarquia pararam na Batalha da Goela, subiram em terra firme e saíram pra saquear Porto Real, pra saquear Westeros, na verdade, né? Pra saquear Westeros por ali. E eles encontram a carruagem que tá levando o Aegon, matam todo mundo. Eles ainda estão do lado dos verdes, ou estão só do lado deles mesmo. Mas foi conveniente. O Aegon mata um cara ali, pega a flecha, mata. É bizarro, porque ele vai sentindo dor, berrando, e vai matando o cara e consegue escapar. Então, eles já saíram fora, estão por eles de novo. O Aegon quer encontrar o Criston Cole, enquanto o Larys Strong quer pra ir a outro lugar. Ele não quer chegar perto do Criston Cole, porque eles podem de novo ser pegos no caminho. E voltando lá pro Corlys rapidinho, ele fala uma frase do livro também, né? Porque a Baela fala no começo do episódio, a gente ganhou. E aí depois o Corlys olha o resultado da batalha, perdeu o neto, perdeu uma porrada de gente, caiu no mar, um dragão morreu e tudo mais. Ele fala, se isso é vitória, eu não quero ver outra, né? Então é exatamente a fala que tem no livro também. A Alicent vê o Aemond indo embora de Porto Real e começa a organizar as situações para que a Rhaenyra veja a porta aberta quando chegar, para que não tenha nenhum escorpião atirando nos dragões dela, nem nada do tipo. Vai pro Lorde Comandante, ela entra no vestiário, um monte de cara pelado lá, os caras mostram tudo também, não quer nem saber, ela fala com o cara, esse Lorde Comandante da Patrulha da Cidade, que era o lugar onde o Daemon comandava lá na primeira temporada, lembra? Primeiro episódio lá, a primeira vez que o Daemon aparece, ele tá... Primeira vez não, né? Ele chega lá falando com a Rhaenyra e tal, depois. Ele tá com aquele manto dourado, ele fazendo os caras latir, caçando bandido, arrancando mão de quem roubou, não sei o que lá.
esses mantos dourados. Depois do Daemon, o Lorde Comandante que a gente viu foi o Harren Strong, que era o pai dos filhos da Rhaenyra, né? Tanto que quando ele pega o Joffrey no colo, ele fala, dormindo no colo, dormindo na presença do Lorde Comandante da Patrulha da Cidade, que audácia, não sei o que. E agora a gente tá vendo o Largent sendo esse Lorde Comandante, a Alicent chega pra ele, porque ela sabe que ele é o mais propício a ajudar a Rhaenyra a entrar, justamente por conta da relação que essa patrulha tem com o Daemon em primeiro momento, né? E ele acaba aceitando, a gente não vê a resposta dele nesse momento, né? Ele só fala, isso poderia ser considerado traição. Aí ela, tá bom, por alguns sim e por você. E aí já muda de cena. E depois ele dá uma tripudiadinha com a Mysaria, né? Eles têm essa conversa, ele fala sobre a relação da Rhaenyra com a Alicent, e vê que a Mysaria fica um pouco enciumada, né? Então ele já entendeu o que tá acontecendo ali. E aí depois ele já entra pra falar com a Rhaenyra. A Rhaenyra, ela de novo, ela fica titubeando em relação a... Pô, será que o trono vale tudo isso? Aqueles dois garotinhos que se escondiam na minha saia, tal, não sei o que, crianças assustadas que eu protegia, estão mortos. Ela quer desistir. E aí o Daemon volta a falar em valiriano e lembra da canção de Gelo e Fogo, fala que ele acredita em tudo aquilo e mostra o propósito maior também do porquê a Rhaenyra tem que se sentar no trono de ferro. E aí ele fala que nas visões que ele teve em Harrenhal, ele viu uma garota com dragões chocando, né, uma garota de cabelos prateados. Ele está falando de Daenerys Targaryen. A última das visões que o Daemon tem na segunda temporada é a Daenerys naquele momento, né, da fogueira, com os 3 dragões saindo dos ovos ali, no momento que ela trouxe de volta os dragões para Westeros. Então o Daemon até citou a Daenerys aqui para que a Rhaenyra voltasse a lembrar do propósito principal disso tudo. E aí eu vejo gente reclamando, falando, nossa, nunca que nos livros, no livro, né, a motivação da Rhaenyra tinha a ver com a canção de Gelo e Fogo, eles nem sabiam disso. Gente, isso é uma coisa que as pessoas esquecem, mas tem que lembrar, o livro é de ponto de vista. Este livro aqui é um livro de ponto de vista de um mestre, um septão e um bobo da corte. Ninguém aqui poderia saber de um segredo de uma canção de Gelo e Fogo que é passado de rei para herdeiro. Nenhum desses 3 poderia saber. Então sim, secretamente a Rhaenyra poderia estar motivada pela canção de Gelo e Fogo nos acontecimentos do livro também. Não dá pra gente cravar que era isso ou que não era, justamente porque esse era um segredo passado de rei para herdeiro. Não tinha como nenhum dos narradores deste livro ter a mínima noção que isso existia e que era isso que motivava a Rhaenyra. A gente não viu também ela falando isso em público em momento nenhum, nem o Daemon falando isso pra mais ninguém. Tanto que mesmo quando eles estão só os dois no quarto, sem ninguém por perto, ele fala em alto valeriano, porque tem também menos chance de alguém ouvir e acabar entendendo, e porque essa é a língua dos Targaryen, de Valíria, da profecia e tudo mais, então é uma profecia que remete a isso, né? Do seu sangue virá o príncipe foi prometido e dele será a canção de Gelo e Fogo. Pô, isso é muito foda, não tem como vocês não gostarem disso e isso ser usado como uma motivação pra Rhaenyra, pra manter ela no trono. Pô, a gente já viu desde o começo que se fosse só por ela não ia querer isso, caramba. Então assim, a série mostrou aqui, e pra mim, no livro pode ter acontecido dessa forma, pode não ter, não interessa de fato aqui, a gente sabe que ela tem um propósito maior aqui e ela vai seguir por isso. A gente tem várias mudanças na série que me incomodam, vou deixar isso lá pro Falar Morgulhos. Desse episódio eu não sei nem se tem ou não, vou ter que ver de novo, como eu já falei, mas essa não é uma delas. A canção de Gelo e Fogo pode sim ter induzido diversos acontecimentos dos livros, ter motivado diversos personagens a fazerem diversas coisas contestadas que a gente tem no livro, justamente porque não era algo que qualquer um poderia saber, nem um mestre, nem um septão poderiam saber, nem muito menos um bobo da corte. Por mais que o Cogumelo talvez fosse o mais bem informado, porque ele estava sempre perto ali e era meio que invisível igual o Larry Strong, que ouvia tudo, mas mesmo assim isso não anula o fato de que possivelmente nenhuma dessas pessoas sequer ouviu falar alguma coisa de canção de Gelo e Fogo antes. E aqui a gente tem uma cena pesadíssima, tá? O Lord Jasper lá, que é o mestre das leis do conselho do Aegon, ele vai pra cima da Alicent, ele prende ela no quarto e ele tenta fazer... Mano, é bizarro. A Alicent já sofre e já fica usando o corpo dela pra tudo. É beijar o Aegon, o Aemond com medo dele, mas também pra manipulá-lo a sair de Porto Real e pra Harrenhal. Ele caiu nisso. Eu vi também muita gente falando, quando a Alicent beijou o Aemond, ele percebeu que ela tava traindo ele. Não percebeu. Não percebeu, ele é perturbado. Quando ela beijou, ele falou, putz, finalmente ela me entende, ela quer o meu bem, ela tá pedindo pra eu ir pra Harrenhal, eu vou. Tá, a carta que chegou no Ormond, também eu vi muita gente falando, o Aemond pegou essa carta, interceptou no meio do caminho e mudou a escrita, dá pra ver. Não, dá pra ver que é a letra da Alicent, dá pra ver que o próprio Ormond sabe que aquela carta não veio do Aemond, veio da Alicent, então ele tá entendendo muito bem a situação também, tá? O Aemond caiu nas manipulações da Alicent, mas de novo ela teve que usar o corpo dela pra fazer isso. E aí, mano, o cara chega, ele fecha a porta do quarto dela e começa a fazer esse monte de barbárie, tenta fazer, né? No momento que ela já tinha meio que desistido de tentar resistir, que ela não tava conseguindo, entra o Grandmaestre, entra todo o exército ali, ele manda prender o cara.
Ele é mais safo também, o Orville, né? Ele é bem ligeiro ali. E ele fala pra rainha, eu não sei o que você fez, o que você não fez, mas eu sei o que ele fez porque eu acabei de ver, ele vai preso e pronto. A gente vê a Rhaenyra já se armando pra ir pra Porto Real, junto com todos os montadores que ela tem ali em Pedra do Dragão naquele momento, né? Já toda posturada, usando a espada do Jace na armadura dela. Ela chama a Syrax, mas ela não é Syrax, né? Eu tô falando tudo errado. É Syrax. Ela, mano, a Darcy também tem um valeriano do caralho, muito bom, mano. E Syrax, enquanto isso, lá de fundo, a Syrax e o Carax estão namorando, porra. Eles compartilham a relação dos montadores ali, é muito fofo de ver também. A primeira vez que eles se veem, quando a Rhaenyra chega, ainda com a Emilia Alcock interpretando a Rhaenyra, lá em Pedra do Dragão, quando o Daemon tinha roubado o ovo que virou Sunfire depois, já tem, o Carax já fica todo felizinho quando a Syrax chega ali, tá ligado? Então é bem legal ver esses pormenores aí. E aí a gente fica transitando, enquanto a Rhaenyra tá indo pra Porto Real, vai mostrando Porto Real com a Alicent tentando liberar tudo pra ela chegar, e ela se preparando pra ir pra lá. E aqui a Alicent vira pra Helena e fala, ó, você é a rainha, eu tô usando sua autoridade aqui pra gente limpar, mas você tem que me ajudar. E a Helena, mano, ela é muito inocente, ela é muito fofa, ela não merecia estar passando por nada disso. Ela vira e fala, não, mas você também é rainha. Não, mas você é a rainha principal, você vai me ajudar. A Helena toda fofa, assim, tipo, eu queria só plantar galinha, não queria ser rainha e tudo mais. E ela chega e fala pros caras que estão armando os escorpiões na muralha, né? Porque o Aemond saiu, deixou tudo vago e falou pros caras, ó, se prepara, se aparecer qualquer dragão que não seja o meu, vocês atirem. Aí a Helena fala, os filhos dela sempre foram gentis comigo, tal, eu não quero que nenhum dragão seja ferido. Isso é legal porque remete a Helena que tem essa paixão por dragões do livro também. Ela já disse que jamais ia montar pra combate, ela é essa pessoa pura no meio disso tudo, né? Bem legal ver essa retratação também. A Pia é outra atriz absurda, tá? E essa cena, pô, não deu pra eu não rir, velho. Ela é muito fofinha, tá ligado? A Helena tinha que estar num pedestal e ser intocada ali, sabe? Uma santidade, ninguém mexe com ela. E aí os caras, a Alicent fala, ó, o príncipe regente aí, ele fugiu, tá? Vocês vão ficar lutando contra dragões pra acabarem queimados por alguém que fugiu? Aí os caras, mano, beleza. Deixa entrar e pronto. Em paralelo a isso, a gente vê o Aemond botando fogo em Harrenhal. Então ele chegando com a Vhagar. O Daemon no começo do episódio tinha falado que deixou uma guarnição ali. Essa guarnição é quem dá as boas-vindas ao Aemond quando ele chega em Harrenhal, mas ele chega rapando geral. E aí, ele cometeu um grande erro em relação aos fãs de House of the Dragon, que é matar o Simon Strong. Ele não precisava ter feito isso, né? Ele mata o Simon, aí depois ele mata os filhos dele, um dos filhos consegue feri-lo quando ele se distrai ali. E aí ele cai no pé de Alice Rivers, a bruxa de Harrenhal. E sabe-se lá o que ela vai fazer com ele, mas ela queria ele ali. E agora ela o tem nos pés dela, logo depois do Daemon ter deixado ela um pouquinho chateada. Nem tanto, porque ela dá um conselho positivo pra ele no final. Veremos quais são os planos da Alice. A Alice, gente, ela pode ter, sei lá, uns 200, 300 anos. Igual a Melisandre. A Melisandre em Game of Thrones, ela era muito velha. Tanto que ela já está viva nessa época aqui de A Casa do Dragão. Tá? E a Alice deve ser uma bruxa dessa, porque ela ela sempre é muito vaga nesses momentos, né? Ela fala pro Daemon, eu tô aqui há tanto tempo, eu vi esse castelo passar de mão em mão, a gente não sabe quantas mãos pegaram esse castelo. Desde o momento que a gente começou a assistir, era do Lionel Strong e passou pro Simon Strong. A gente viu duas, ela fala que passou de várias mãos ali, enquanto ela estava ali. Então, ela teria pelo menos a aparência mais velha. Se fosse o caso de ser mais de duas, ela dá a entender que foi mais de duas, então ela deve ser velha para um cacete. É uma bruxa, mano. É uma bruxa igual a Melisandre. Não é a mesma religião, a Melisandre é de Lor, o deus do fogo e tudo mais, mas também é bruxaria. A gente tem os represeiros ali agindo com uma magia bem estranha. Ela pode ter conexão com as crianças da floresta. A gente já viu ela muito próxima dos homens lá da Ordem dos Homens Verdes. Então, assim, é místico, tá? Minimamente místico. E aí a Rhaenyra chega em Porto Real, a gente vê que a mulher do Hugh Hammer, ela está ali. Quando eu vi o trailer eu falei, ela tá em Tumbleton, que ela disse que ia pra Tumbleton, mas nesse momento ela ainda não está em Tumbleton, ela continua em Porto Real. A gente vê os dragões chegando, o Daemon e a Rhaenyra pousam pra ela tomar Porto Real, sentar no trono de ferro, enquanto o Hugh e o Ulf ficam sobrevoando pra que a Vhagar não surpreenda ele. E assim como o Aemond limpou Harrenhal, o Daemon vai limpando Porto Real, ele mata uns 9 até a Rhaenyra entrar na sala do trono. Palmas pra devoção do Daemon com a Rhaenyra aqui, porque de novo, depois da visão ele entendeu qual que é a fita, e aqui ele tá mais leal do que nunca. Ele sempre foi muito leal a ela, não dá pra gente negar isso, mas aqui, mano, tipo assim, não contesta nada que ela fala. Tanto que quando ela fala, eu vou pra Porto Real lá no conselho dela e o seu Tigar dá aquela contestada, ele fala, eu ouvi alguma hesitação na fala da rainha? Tipo, ela perguntou alguma coisa? Não, ela está comunicando, beleza? A gente vai. Mano, palmas
pra essa devoção aqui, que é um negócio assim de brilhar os olhos, ainda mais porque são os dois personagens que a gente gosta, né? E quando a Rhaenyra saca a espada, aquele cuzão da guarda real lá que traiu a Alicent também, e que é o mesmo ator que faz o vô do Luffy, né, o Garp lá no live action de One Piece, ele ri, ele zoa, mano, eu acho que o Daemon tinha que ter pegado esse cara aí nessa hora e arrebentar com ele. A Rhaenyra pega a espada do Jace ali, mas você vê que ela tá segurando sem nenhuma habilidade e tal. Ela treinou, mas treinou muito pouco. O Daemon, pra chegar onde ele chegou, ele treinou a vida inteira dele, já esteve em guerra e tudo mais. A Rhaenyra não, ela é muito crua nisso ainda. Por mais que ela se espelhe muito na Visenya, que era a rainha, a irmã esposa do Aegon Conquistador, que era a guerreira, ela que fundou a Guarda Real, ela era uma guerreira mais habilidosa até que o próprio Aegon. Por mais que a Rhaenyra veja a Visenya como esse exemplo, ela nunca teve o treinamento, as experiências que a Visenya teve, então ela não é nem perto do que a Visenya era, em termos de usar uma espada, de entrar em combate, né? Ela pega mais pro desespero ali, e aí chega a patrulha da cidade atrás da guarda real e dos soldados dos Hightower. E eu falei, mano, agora os caras vão jurar o Daemon, porque o Daemon era o comandante dessa porra, né? E meu pai, puta, agora fudeu, minha mãe até saiu da sala essa hora, eu falei, não, tá tudo certo. E aí ele realmente fala, né? O Daemon que me deu esse manto há 20 anos e tudo mais. Então, nós somos leais a ele. E bem da hora essa cena, porque aí os caras lá, o guarda real e todo o resto, já soltam as espadas, o maluco sai berrando, tinha que ter matado ele ali também. E a Rhaenyra pede o Aegon, mas o Aegon fugiu de lá, nem a Alicent sabia disso. A galera vai atrás. Legal ver essa relação do Daemon e do Luthor aqui, que é o cara, o novo comandante da patrulha da cidade. Porque, mano, a segunda temporada o Daemon consegue entrar lá também, porque ele tem os contatos, ele preservou lealdade, os guardas da patrulha da cidade foram com ele, Daemon, lá pra Pedra do Dragão, quando ele meio que traiu o Viserys, roubou o ovo e tudo mais. Então esses caras são muito leais a ele até hoje. Só pra mostrar que o Daemon não é tão cuzão assim, ele tem homens extremamente leais a ele. 20 anos se passaram, ele não tem muito contato com essa galera atualmente, mas os caras continuam leais a ele. E aí o Daemon vai ver os prisioneiros, ele encontra o Orville dá outra pessoa lá, um traidor de fato pro Daemon mostrar agora que a Rhaenyra que manda ali naquela porra, que é o cara que tava tentando pegar a Alicent ali, o Lord Jasper, né? E aí chega um velhinho e fala, tem um presente do Larys Strong pro Sr. Daemon para o caso de o senhor voltasse. Ou seja, o Larys, ele pensa em tudo assim, absurdamente, porque se ele for pego agora, se for levado na frente da Rhaenyra, vai falar pro Daemon, ó, eu deixei aquele presente pra você não pode me recompensar de alguma forma? E o Daemon vai falar, beleza, não mata ele não sei o que. Então o Larys, ele é muito safo, mano. Nessa hora eu comecei a pensar, falei, caralho, que presente. Aí antes do Daemon chegar, eu falei, puto, o único presente que pode ter aí é o Otto. Por quê? Porque o Otto, depois que ele perdeu o cargo de mão do rei pro Criston Cole, ele falou, vou voltar pra Vila Velha, ficar lá com os Hightower, com a nossa família, que lá eu tô mais seguro. E ninguém mais soube dele. A Alicent vira pro irmão dela e fala, ó, o Gwaine, né? Fala, eu mandei um monte de carta pro pai, nunca teve resposta, não sei onde ele tá, ele não chegou em Vila Velha, não sei o quê. E o Gwaine fala pra ela, ó, você vai ter resposta quando o pai quiser mandar uma resposta, ele é bem grandinho, ele sabe se cuidar. Otto Hightower sempre tem as coisas, os mistérios dele. Ninguém soube onde ele tava, mano. Então, antes dele sair da cidade de fato, o Larys pegou ele e prendeu numa masmorra que ninguém chegava perto. É só esse velhinho que ficava ali. Tanto que agora, quando o Daemon chegou, ele leva. E a risada do Daemon é que assim, ele ganhou na loteria. Quando ele vê, tipo, o presente do Larys Strong pra mim, quando ele vê que é o Otto, ele ficou muito feliz. Porque se a gente lembrar, a pessoa que o Daemon mais odeia é o Otto. Lá no torneio da primeira temporada, ele dá a coroa de flores do torneio, que é pra a princesa lá do campeão e tudo mais, para a Alicent, pra provocar o Otto. Ele escolhe o cavaleiro que ele vai enfrentar, que é o Gwaine, o irmão da Alicent, pra provocar o Otto. Então, ele sempre, e o Viserys até fala, né, o esporte favorito do meu irmão é te provocar, e você fica caindo nas provocações dele. Então, ele vê o Otto ali, mano, essa risada do Matt Smith foi absurda, tá ligado? Foi muito boa, tipo, eu vi essa cena umas 3 vezes, porque a minha mãe saiu, depois eu voltei pra ela ver de novo e tudo mais. E é muito boa, muito boa. Nem precisava ver quem era quando ele ri. Se você ainda não sabia, quando ele ri, você fala, pô, é o Otto, velho. Não tem como ser outra pessoa. E aqui a gente vê também lords que lá na primeira temporada se mantiveram de pé em prol da Rhaenyra. Quando o Otto junta os lords lá em Porto Real, quando eles estão dando o golpe, ele fecha a sala e fala, ó, ou vocês juram lealdade ao príncipe, ao rei Aegon aqui, ou vocês não saem da sala. E aí esses dois, a Lady Fel e aquele outro, eles ficam de pé. O cara fala, né, minha casa tem uma palavra mais forte do que isso, a gente não trai nossa palavra, e ela também. E eles não foram mostrados sendo mortos e nada do tipo, né? O Otto só faz assim e a guarda leva eles embora, então eles estavam presos até hoje. O outro que morreu é o que se ajoelhou, mentindo, né? E tentou sair da cidade. Ali era um ato de traição, enquanto os outros eles só estavam sendo
persuadidos, digamos assim. Então eles continuaram presos até esse momento. Quando eles saem, a Rhaenyra agradece pela lealdade deles, tudo mais. É bem forte ver como o povo lida com isso tudo. O povo não, né? Esses grandes lords. A palavra tem que ter peso, porque você morre, mas a fama da sua família continua. E se a sua palavra for volátil, a sua casa vai perdendo importância também. Então, essa coisa da palavra se manter, a menos que você tenha muito ouro, que é o caso dos Lannister, por exemplo, você tem que ter uma honra que perdure de fato, né? O que vale um vassalo que vai dobrar o joelho pra qualquer um que chegar ali? Nada. Chega o Otto e o Jasper, que são os dois traidores que a Rhaenyra tem que passar o exemplo na frente de todo mundo. Ela que vai resolver o Otto, enquanto o Daemon vai resolver o Jasper, né? E o interessante é que o Daemon fala, você tem que fazer. E ela vai pegar a espada do Jace e ela fala, não consigo. E aí o Daemon pega a espada dele, que é a Dark Sister, e dá pra ela. Um ponto legal é que eu disse no começo do vídeo aqui, que a grande heroína da Rhaenyra é a Visenya Targaryen, a irmã esposa do Aegon Conquistador, que era a guerreira mais absurda de todas. A Dark Sister era a espada dela. Essa é a espada que vai passando de geração a geração para o grande guerreiro da casa Targaryen, que não é o herdeiro do trono. Então a Rhaenyra, quando pega aquilo, ela já tem mais a presença da Visenya naquele momento, a Targaryen guerreira, tudo mais, ela sente tudo isso, e é uma espada de aço valeriano que dá um corte mais seco. Ela taca a espada na cabeça do Otto, trava aqui, depois ela conclui dando um... E se a gente lembrar lá na primeira temporada, quando o Viserys vai matar um cervo, ele também faz no segundo golpe, né? Ele dá o primeiro, o bicho não morre, ele vai lá, dá o segundo, e aí sim ele consegue... E a Rhaenyra não é uma guerreira, ela passou ali a mensagem que ela tinha que passar, ela nunca tinha matado ninguém, ela tinha matado um javali nesse mesmo episódio aí do Viserys, do cervo branco e tudo mais, mas ela nunca tinha matado uma pessoa, né, e ela sente, ela vai andando meio assim, enquanto o Daemon lida com o Jasper com a maior naturalidade do mundo. É terça-feira, né, gente, ó, passou, acabou, o cara nem conseguiu concluir a fala dele, ótimo também, esse daí é um personagem que merecia esse tipo de conclusão mesmo. E aí a Rhaenyra pisa no sangue do Otto e vai andando, fazendo o caminho de sangue até o Trono de Ferro para mostrar este caminho de sangue, esse rastro de sangue que segue a Rhaenyra desde o segundo episódio de House of the Dragon. Ela chega no acampamento do aniversário do Aegon, desde o primeiro, né, que é a morte da mãe dela, que tem que falar o Dracarys pra Syrax e tudo mais. No segundo episódio ela chega no acampamento arrastando o javali, vem saindo um rastro de sangue. Na mudança de elenco, a Rhaenyra é chamada pra Alicent ver o cabelo do bebê. Ela vai com a placenta dela estourada lá, um rastro de sangue. Então esse rastro de sangue, ele está sempre seguindo a Rhaenyra. E aqui ela pisa na cabeça do Otto e as pegadas de sangue vão ali junto com ela pra ela sentar no Trono de Ferro. E uma coisa minha mãe me perguntou aqui na hora também, porque esse trono aí, mano, ele é muito desconfortável e tudo mais, isso é proposital. Primeiro que ele tem esse isolamento, então é pra pessoa se sentir sozinha ali, não dá pra ficar ninguém muito perto, né? E ele é desconfortável para as pessoas que se sentarem no Trono de Ferro lembrarem, isso foi a intenção do Aegon Conquistador, lembrarem que aquilo ali não é um benefício, um privilégio. Aquilo ali é um dever, e é um dever que machuca, é um dever que dói, e é uma posição desconfortável para se estar. As pessoas certas para se sentarem ali são aquelas que não gostam de estar ali. E a Rhaenyra está ali por um propósito maior, porque se ela pudesse escolher, ela não estaria. Então ela é a pessoa que deveria estar naquele lugar mesmo. É desconfortável propositalmente, porque não tem que ser confortável, não tem que ser acolhedor, nem nada do tipo. Rastros de sangue seguindo a Rhaenyra, e o Daemon fala, né? Nesse momento que você vira rainha dos 7 reinos e tudo mais, quando antes dela passar ali a vara no Otto, a Rhaenyra senta no Trono de Ferro, parece que tudo acabou por esse momento, e aí chega a Alicent e a Helena, que não conseguiram fugir. A Alicent, que não sabia onde estava o pai dela, se depara com a cabeça do pai dela cortada, sabe o que aconteceu, e aqui muda tudo. Talvez não mude, né? Elas vão conversar ali, o Otto não estava no plano de nenhuma das duas, então não interfere no combinado delas. A Rhaenyra que tem que ficar puta porque o Aegon estava no combinado e ele não está ali, né? Então elas vão resolver. Eu não gosto muito dessa relação das duas aqui, mas beleza, até aqui, paciência. A Helena de novo, tadinha, foi pega tentando fugir com a filha dela no colo, vendo o vô dela ali sem cabeça, vendo a irmã dela no Trono de Ferro. Tomara que essas duas tenham alguma interação e seja uma interação leve, né? Na segunda temporada, quando acontece lá o fogo, o sangue e queijo lá, a Rhaenyra fala: jamais ia infringir essa dor que eu senti perdendo um filho na Helena, entre todas as pessoas. Ela é uma inocente. Tipo, a Rhaenyra sabe que a Helena é pura. Elas são irmãs, querendo ou não. As duas são filhas do Viserys. Então tomara que elas tenham uma interação positiva no próximo episódio. Isso me deixaria muito, muito, muito feliz. Basicamente é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E na terça-feira, por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, sai o episódio do Falar Morgulhos. Aí sim, depois de ter assistido mais vezes,
vendo um pouco mais com a razão e sem emoção. Vamos comentar de mais detalhes, eu e a Viti, vamos ver se a gente traz também mais gente para ter mais ponto de vista. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.